Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu recebi uma pergunta muito interessante de uma moça por direct e decidi fazer um vídeo sobre esse tema, porque outras pessoas também já me pediram um vídeo sobre esse assunto. Ela fala o seguinte: comecei a assistir seus vídeos no YouTube e estão me ajudando bastante sobre ansiedade para encontrar o amor da minha vida. Qual a sua opinião sobre os aplicativos de relacionamento, tais como Tinder, etc.? Tem algum vídeo onde fala sobre isso? Também com relação à exposição nas redes sociais, não sei até que ponto isso pode ajudar ou prejudicar na busca por esse tal relacionamento amoroso. Muito obrigada, querida. Bom, gente, em relação a aplicativo de relacionamento, eu acho que depende muito do nível de consciência de quem usa. O aplicativo em si é neutro, como tudo na internet, né? Tudo é neutro, você que vai dar o tom, o poder para aquilo ou não, dependendo do seu grau de percepção, do seu grau de consciência. Se você é uma pessoa que medita, que olha para dentro, que busca a expansão da consciência, de repente a internet pode ser um meio maravilhoso de você encontrar pessoas afins, de você encontrar a sua galera, a sua turma. Então eu acho que nesse caso pode ser muito útil, sim. Já conheci muita gente que conheceu o parceiro afetivo pelo Tinder e tá aí há anos se relacionando. É claro que isso também possibilitou o lado sombra das pessoas, né? Tem muita gente aí vivendo relações muito superficiais e banais por causa dos aplicativos de relacionamento. Não dá pra dizer que o aplicativo causou isso, porque antes a pessoa não tinha oportunidade, né? Então agora que ela tem, ela exerce a consciência dela através do aplicativo. O aplicativo é só uma ferramenta. Então os aplicativos não promoveram a banalização das relações. A pessoa já tinha a tendência a querer banalizar e aí o aplicativo potencializou. É que nem dinheiro. Quando você dá dinheiro para alguém, muito dinheiro, você conhece o nível de consciência dessa pessoa. Se ela ganha muito dinheiro e fica arrogante, se achando o máximo, querendo humilhar as pessoas, não é o dinheiro que fez isso com ela, é a consciência. O dinheiro potencializou uma característica que já existia nela, que estava ali camuflada e que veio à tona por causa do dinheiro. O Ali fala muito bem isso num dos posts dele, que ele fala que de fato o dinheiro potencializa uma característica que a pessoa já tem. Então não dá pra dizer que o dinheiro corrompe a alma, o dinheiro é neutro. É a pessoa que dá o poder pra ele ou não, dependendo de como ela usa, né, gente? Então tudo depende do nível de consciência de cada um. Nesse sentido, eu acho que os aplicativos podem ser incríveis porque eles te ajudam a selecionar as pessoas. Né? Você já vê ali o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, quais são os valores dessa pessoa, e isso pode facilitar as relações, os encontros, né? Então eu acho bem interessante nesse sentido. E a gente vive na era da revolução digital, né, gente? Cada vez mais as relações vão ser intermediadas por aplicativos, isso é inevitável, a gente tem que se abrir para essas possibilidades e saber como usá-las a nosso favor. Os futuristas falam muito isso, né? Que daqui a pouco as relações vão ser cada vez mais poliamoristas, os padrões de relacionamento já estão mudando, as pessoas não querem mais aquele padrão clichê de antes, assim, tradicional, tanto que tem muita gente que já não acredita mais em casamento, que gosta de exercer o amor de outras formas. Então os formatos relacionais estão mudando, é era de aquário, né, gente? As pessoas estão quebrando paradigmas e se abrindo para novas possibilidades, embora exista uma linha conservadora, porque sempre tem a dualidade, mas as pessoas estão se abrindo cada vez mais para novas possibilidades. Agora, o formato da relação, isso é irrelevante, o importante é que a pessoa está expressando afeto através daquele relacionamento. Como ela vai fazer isso é a escolha dela de acordo com o nível de consciência dela, sem julgamento. Eu acho que é isso que é o mais importante, né? Em relação à exposição em rede social, não ficou muito claro pra mim na pergunta dela se ela tá falando a exposição da própria pessoa ou a exposição do relacionamento. Pra quem conhece meus vídeos já sabe o que eu penso em relação a isso, mas pra quem tá chegando agora ou pra quem esqueceu esse conceito, eu acho importante relembrar. Há mais ou menos uns
Boa viagem, vai com Deus. Há mais ou menos uns 8 anos, quando eu comecei a fazer o coaching com Arli, eu escutei a frase: o segredo do amor é o segredo. Eu confesso que, como aquele pensamento era muito diferente de tudo que eu tinha vivido e aprendido na minha vida, no começo eu achei esquisito, assim, foi uma quebra de paradigma. Como assim o segredo do amor é o segredo? Então eu não vou poder expor a minha vida afetiva, eu não vou poder colocar foto dos meus parceiros afetivos, dos meus relacionamentos, eu não vou poder contextualizar no meio familiar. Eu não entendia muito bem como aquilo funcionava, né? Aí o Arli me explicou como é que era essa ideia do segredo do amor é o segredo, e aí começou a fazer muito sentido pra mim quando eu comecei a entender melhor. Porque o que acontece, gente? A gente vive num mundo que tá doente, numa humanidade doente. Tá em estado de praga biológica, como ele sempre fala. Então as pessoas estão sempre competindo entre si, estão sempre guerreando, se comparando, uma querendo ser melhor que a outra. Essa não é a nossa verdadeira vocação. Nós estamos doentes, né? Nossa verdadeira vocação é o afeto, é o amor, é a generosidade. Mas no atual nível de consciência da humanidade, a maioria das pessoas está exercendo a si própria de uma forma muito bélica, muito competitiva, muito narcisista, muito psicopática. Em geral, o que as pessoas fazem hoje em dia, isso é muito comum, não é todo mundo, mas é muito comum, é usar relacionamento afetivo para se autoafirmar. Então ela tem um parceiro ou uma parceira para usar como troféu e para esfregar na cara das pessoas o como ela é feliz, o como a vida dela é maravilhosa, porque estamos nesse estado de praga biológica, doentes e tal, com esse nível baixo de consciência. Então a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é amor. Elas acham que a paixão é amor, que a idealização é amor, mas elas não sabem o que é amor. A maioria esmagadora das pessoas, porque não medita, não se conhece, não olha pra dentro. Então quando vai para um relacionamento, já vai cheia de carência e quer mostrar para a sociedade que teve aquela conquista. Eu entendo isso, porque eu também já fui assim, eu também já fiz isso, de querer esfregar o macho alfa na cara da recalcada, né? E não esfregar o macho ali na cara do social para mostrar que eu não estava sozinha, que eu tinha alguém, que eu era amada, que eu fui a eleita, que eu queria fazer isso. Eu entendo quem precisa fazer isso. E eu entendo também que tem pessoas que fazem porque querem simplesmente compartilhar. E é natural do ser humano querer compartilhar. Quando a gente está feliz, a gente quer mostrar, a gente quer compartilhar. Só que uma coisa é a gente fazer isso no mundo amoroso, onde todo mundo torce por você, onde todo mundo se ama, onde as pessoas se gostam, né, entre si. Nesse mundo que a gente vive, onde a gente tem essa heterogeneidade de níveis de consciência, você colocar uma flor tão linda e delicada no meio de um campo de guerra e acreditar que ela não vai ser pisoteada é um grande otimismo. Há grandes chances dela não ser. Você pode até falar assim pra mim: ah, mas isso é uma questão de crença, Gisela. Se eu acredito que se eu expuser a minha relação isso vai fazer mal, então eu pego. Se eu não acredito, eu não pego. Concordo com você, você tá certíssimo se você pensa assim. Mas, para isso que você está me falando ser uma certeza absoluta, você tem que ficar 24 horas, 7 dias por semana pensando positivo e não deixar o seu pensamento cair nenhum segundo, aos 7 dias da semana. Você tem que ficar assim, inabalável, completamente blindado. Você consegue ficar assim? Então, se você já está nesse nível de evolução, então você pode expor sem problema nenhum. Aí eu te garanto que não vai ter nenhum problema você expor. Que afinal de contas você conseguiu manter a sua vibração elevada o tempo todo. Se você cai um pouquinho, aquelas influências externas de inveja, de competição, elas entram. Como a maioria de nós ainda não atingiu esse nível de excelência, de estar completamente blindado, eu acho recomendável, se você sente afinidade com a proposta, não expor a relação dentro do possível, ou expor o mínimo possível, né? Claro, você tem que sentir no seu coração se essa sugestão te toca ou não. Porque senão, você pode falar assim: ah, mas eu vou ficar com medo. Eu não tô dizendo pra você ficar com medo, mas assim,
Experimenta. Experimenta e observa e veja a diferença, observe os resultados. Né? Não adianta eu ficar falando aqui pra você uma coisa que funciona pra mim, porque pode ser que não funcione pra você. Talvez você tenha outro temperamento, outro nível de consciência, outras prioridades, outros valores. Então pra você pode não funcionar. Na minha vida e na das pessoas que eu recomendei esse jeito, esse formato de relacionamento, deu muito certo e as pessoas gostam de viver assim, de não contextualizar a relação no social, não ficar expondo. Às vezes até apresenta para a família, algumas pessoas nem apresentam para a família, só vivem a relação a dois sem envolver ninguém, sem envolver família, sem envolver social. Porque se a gente pensar que o social tá em guerra, gente, que o social tá doente, você ficar expondo ali um oásis, né, no meio do deserto, todo mundo vai querer beber do seu oásis, porque a maioria das pessoas é miserável na vida afetiva. Então se você fica expondo, olha, ó, gente, tenho aqui 500 milhões de dólares na minha conta, olha como eu sou feliz, gente, olha que legal. Né? Tem muita gente que fala, não entendo porque esses youtubers não contam quanto ganha. Gente, não é pra contar mesmo. Quanto você ganha, você não fala nunca. E um relacionamento afetivo, se você vive um grande amor, de preferência, não exponha. Essa é a minha sugestão amorosa pra você, porque no mundo doente, no mundo bélico, a gente até pode ter aquele discurso que é muito bonito teoricamente. Ah, mas eu não pego nada de ninguém porque eu sou inabalável, porque eu sou 100% energia positiva, aqui não entra nada, inveja não pega. A gente gosta de falar isso, né? Mas se você tivesse 100% positivo, sempre bem, ótimo, alegre, feliz, talvez você não precisasse estar aqui vendo os meus vídeos. Então se você está aqui é porque você está precisando de ajuda e às vezes a sua energia cai, como a de todo mundo, porque você é humano, não se iluminou como eu. Então pode ser que a sua energia às vezes caia. E por conta disso eu recomendo que você não exponha muito, que exponha o mínimo possível ou que não exponha nada, se possível. Eu sei que não expor nada é quase impossível, é muito mais difícil, mas dá pra fazer. Só que aí você vai ter que descontextualizar o relacionamento afetivo do meio familiar. Não vai apresentar pra família, pra pai, pra mãe, pra ninguém. Vai viver você e a pessoa. Se você nunca experimentou isso, pode ser muito estranho para você. Mas eu sugiro que se você sentir no seu coração que deve, experimente, pelo menos por alguns meses. Ao conhecer alguém, não conta pra ninguém. Vive aquela relação, você e a pessoa. Segredo total. Só você e a pessoa sabe e mais ninguém. Experimenta fazer isso uns 3, 4, 5 meses para você observar a diferença dos relacionamentos que você já contou. Só observa e sente os resultados. Porque só quando você experiencia que você vai entender o que eu tô falando. Enquanto você não viveu, às vezes você fala assim, mas eu expus meu relacionamento é ótimo, não peguei nada ruim de ninguém. Como é que você sabe? Como é que você sabe como seria essa relação se você não expusesse? Talvez fosse melhor ainda, você não sabe, você não viveu o oposto. Então experimenta, né? Vê se faz sentido pra você. Pra algumas pessoas isso que eu tô falando não vai fazer o menor sentido, mas pra algumas pode fazer e pode ajudar as pessoas a preservarem a amorosidade dessa relação. Tem um texto do Osho muito bonito que ele faz uma analogia muito interessante, faz todo sentido com o que eu tô falando. Ele fala assim, que as sementes, elas precisam do escuro para poderem brotar, né? Que por isso a gente deve ter partes da nossa vida que são como um livro aberto, que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Mas algumas partes da nossa vida, elas têm que ser tão íntimas, tão reservadas, que só pequenos convidados, só poucos convidados especiais vão poder ter acesso a ela. Porque a nossa intimidade, ela não deve ser um saguão de aeroporto, e sim um templo, né? Onde as pessoas que entram nesse lugar são pessoas com energia elevada, que a gente sente muita afinidade. Por isso que eu recomendo que na hora de expor uma coisa tão bonita, profunda e sagrada como o amor, quando você vai expor isso num ambiente de consciências heterogêneas, ai gente, complicado. É complicado. Sinta no seu coração se faz sentido. Porque é uma flor muito delicada para ser colocada num campo bélico, né?
E aí tem gente que fala, ah, a felicidade é para ser compartilhada. Concordo plenamente, mas você pode compartilhar a felicidade sem expor a sua intimidade. Essa é uma frase minha, inclusive, que eu tenho muito orgulho de ter criado, porque eu acho que resume muito desse pensamento, né? Quer dizer, compartilhar a felicidade, você compartilha com a sua energia, com o brilho do seu olhar, porque... Gente, as consciências são muito diferentes e uma coisa interessante que começa a acontecer quando você começa a manter o amor em segredo, a não expor a sua vida pessoal muito, né? E a não contextualizar suas relações afetivas no meio familiar, o que começa a acontecer é que você perde a vontade de fazer isso. Você vai se habituando com esse novo formato de vida e você não tem mais vontade de fazer, você não vê mais necessidade. Porque muitas vezes a gente vê essa necessidade de compartilhar porque a gente tem aquela necessidade da autoafirmação. Eu preciso mostrar que eu tenho alguém, que eu tenho um troféu, que eu tenho alguém que me ama, que eu sou querido, que eu sou querida. Eu preciso mostrar pro social que eu tô bem. Então a gente fala que a gente quer compartilhar a felicidade, mas no fundo não é bem isso, né? Você sabe que não é, que você não quer bem compartilhar a felicidade. Você quer esfregar na cara dos outros que seu namorado é gostosão, que sua namorada é gostosona, né? Você quer mostrar pros outros que você tá bem, que você tá feliz, né? Falar a verdade. Em muitos casos a gente quer compartilhar, porque fez bem aquela relação, você quer falar pros seus amigos, você quer mostrar, mas nem sempre, né? Então assim, eu acho que vai muito do seu nível de consciência, do tipo de formato de relação que você quer pra você. E como eu falei, não é que você não vai compartilhar por medo, mas é por consciência. Quanto mais você leva a sua consciência em geral, você não sente mais necessidade de compartilhar. Você vê que não tem por que compartilhar a relação, a intimidade. Você pode compartilhar a sua energia, a sua alegria, o seu amor com as pessoas, o brilho do seu olhar. Isso já é suficiente. Isso é compartilhar a felicidade. Você não precisou expor a sua vida íntima e o seu relacionamento para compartilhar o que há de melhor em você com os outros. Gente, então é isso. Um grande beijo e até os próximos vídeos.